Hoje é Dia dos Namorados e rendo aqui homenagem a todos os casais, falando de um tema muito buscado na internet, porém incompreendido, que é a compatibilidade astrológica ou sinastria. Já digo também com sinceridade, talvez uma das perguntas que mais incomoda os astrólogos é sobre se tal signo combina com qual, Sagitário combina com Touro. Claro que o signo solar vai influenciar na atração de um pelo outro. Porém, nós temos que ver sempre na astrologia a globalidade, e não simplesmente um encaixe, um molde único para as coisas. O amor é uma coisa ilógica e irracional. Por isso que a gente não pode colocar no molde único, tal coisa, planeta tem que estar em tal conexão com o outro para dar certo. Não existe, então, esse padrão unitário. Mas, claro, eu estou aqui justamente para apontar técnicas e tendências que podem ter simpatia de atração para um mapa pelo outro ou, pelo contrário, uma repulsa. Na sinastria, esqueçamos um pouco essa ênfase que damos aos signos. Vamos pensar primeiramente nas casas astrológicas que são contadas a partir do ascendente. Vemos aqui que Jolie tem o ascendente bem no finalzinho de Câncer e Brad Pitt tem o ascendente em Sagitário. São 12 casas e cada casa fala de uma área da vida. À medida que os planetas vão entrando um na casa astrológica do outro, a gente vê como que existe esse encaixe. Isso é fundamental. Os planetas de um mapa astral apontados para casas astrológicas do outro mapa. E é justamente o ascendente, onde começa a contar as casas, que fala dos nossos impulsos, primeiro passo, aquele sopro inicial para a vida, que eu costumo bater aquele primeiro olhar. E vemos aqui que o ascendente de Brad Pitt em Sagitário bate na casa 5 da Jolie, e o ascendente dela no final, no signo de Câncer, aponta para a casa 8 de Pitt. Então é o ascendente que revela essa forma primária, imediatista, que como cada um se lança nas ações, nos interesses pelo outro. Mas, pelo contrário, eu considero o mais importante a casa da aliança, a casa do elo, a casa que muitas pessoas chamam do amor também, porque o ascendente, ele trata do eu, da nossa individualidade, como mostramos, mas o descendente, ou seja, a casa 7, a casa oposta ao ascendente, ela é justamente como a gente abandona, talvez, dependendo da conjuntura astral do mapa, a nossa individualidade e nos anelamos ao outro. E vemos aqui que a Jolie tem o Sol e Mercúrio também em Gêmeos, que estão na casa 7 do Brad Pitt. Justamente o Sol está bem alinhado à linha do descendente, que está lá no Brad Pitt beirando aos 12 graus. Enquanto mais próximo à linha, mais forte o planeta. Então o Brad Pitt é um sagitariano, mas todo oposto, ele é oposto, claro, mas ele precisa do complemento do outro. E a Jolie traz essa dinâmica mental, essa mobilidade, esse instinto mais solto geminiano do que aquela firmeza da consciência sagitariana, mas que precisa daquele conteúdo geminiano para incrementar a sua consciência. Isso gera uma ligação muito intelectual entre os dois. Já o Brad Pitt vem com Saturno no final da casa 7, mas está presente. E o Saturno rege Capricórnio, e ele tem um Capricórnio forte. Brad Pitt tem Marte, Mercúrio, Lua, Vênus em Capricórnio. Uma coisa importante é não simplesmente ver as conexões, mas ver a inteireza do mapa astral de cada um. Quem é Jolie? Quem é Brad Pitt? Para depois a gente pensar nesses mecanismos e técnicas de conexão. Então ele vem como alguém mais responsável. Saturno na casa 7 tem um sentido de muita responsabilidade e limites precisos ao outro. Porque a gente analisa o mapa da Jolie, ela é uma pessoa muito solta, amorosa, aqueles sentimentos humanos e talvez até infantis também, muito livres, né? Enquanto o Pitt ele já é mais contido, um cara mais pé no chão, então ele traz isso com Saturno na casa 7 dela. Uma casa muito importante também é a casa 5. A casa 5 é a casa que fala do prazer, da paixão, hobbies. É uma casa que está muito tendida ao namoro. Aquela paixão, porque uma casa é solar,
Na astrologia moderna ela é regida pelo Sol. E o Sol está ligado ao ego, a esse brilho pessoal. E por isso que é uma casa que tem uma tendência narcisista. É possível que muitas pessoas caiam frequentemente nessa armadilha, porque é uma casa que está ligada à paixão. E quando a pessoa tem muitos planetas na sua casa 5, você fica deslumbrado, tudo brilha. Mas sabe como ama essa pessoa para a vida toda, você já caiu nessa cilada, né? Mas você vê que não tem continuidade, falta talvez algum planeta na casa 7, na casa 8, para dar um pouco mais de firmeza e permanência. Mas é super importante, porque você pode ter uma conexão mais do tipo de outras casas e ter essa continuidade, mas faltar a paixão. É um incremento fundamental, mas não pode bastar por si mesmo. O Brad Pitt ele tem um ascendente e Sol aqui na casa 5 da Jolie. E ela tem Lua, Júpiter e até Marte também batendo na casa 5 dele. Então, olha a intensidade. Estou falando que está na casa 5 porque eu sigo mais uma linha tradicional da divisão de casas. Podem ver que as casas têm uma divisão diferente, mas eu considero, como o Brad Pitt tem um ascendente que é a 12 graus, Sagitário, que a casa 5 começa não no final de Áries, mas aos 12 graus. E considero muito importante também a casa 8, porque a casa 8 é uma casa que fala da nossa intimidade, de todas as nossas potências ocultas e mais subjetivas. Então isso gera uma química profunda. É a casa também, a casa 5, ela fala sobre o prazer, sobre a expressão dessas potências, mas a 8 ela tem um sentido mais intenso com a sexualidade. A 5 e a 8, mas a 8 eu acho que ela simboliza com mais expressão a sexualidade. Então é uma casa muito importante, que vai falar também de como você compartilha o ambiente, a intimidade, o que é fundamental. Se não tiver um elo com essa casa, talvez falta aquela cumplicidade dos casais. E olhando a casa 8 da pessoa, é importante você saber isso. Você entende como que a pessoa tem estímulos sexuais. Às vezes a gente está com uma pessoa, a gente pensa, será que eu estou agradando? Uma pessoa que tem a Lua na casa 8, por exemplo. Ela vai gostar, igual o Brad Pitt tem Câncer, que é regido pela Lua, vai gostar de uma coisa mais carinhosa e tal, mas se a pessoa tem Marte, ela vai gostar talvez de um pouco mais de energia, né, de objetivação. Então é muito importante saber conhecer essa casa 8 da pessoa que você se relaciona. E é ela que vai com mais intensidade. Ela tem aqui Saturno, Vênus e ascendente na casa 8 do Pitt. E ela é uma pessoa que tem Vênus no ascendente. Vênus é o planeta do outro, ele rege justamente o oposto, a casa 7. Então ela é uma pessoa que coloca o outro sempre na frente de si, né? O outro sempre vem primeiro, porque, como eu disse, o ascendente ele é nosso impulso imediato, mas o dela passa pelo outro. Então ela é uma pessoa que busca também quem sabe, esse freio, essa pessoa mais paternalista. O Brad Pitt ele tem alguns aspectos paternais muito fortes no mapa natal. Toda casa vai falar alguma coisa, embora essas sejam as que eu considero as fundamentais. A casa 11 vai dar uma relação mais fraterna, não tão pegajosa, mais ligada a amor, amizade. É importante para as amizades também. Sinastria amorosa a gente não se faz só com casal. Fazemos também com amigos, inimigos, fazemos com grupos também. A casa 3, a comunicação. A 2, se tiver muito planeta um do outro, na 2 pode ter muitos elos financeiros que são fundamentais para a relação. Aí tem que ver qual planeta está lá, né? A conjuntura total. A casa 4 é interessante também, que o homem tem alguma coisa apontada para lá, que tem um aspecto um pouco mais maternal também, sabe? Isso é muito comum, complexo de Édipo nas relações. Vocês sabem disso, né? Algumas casas podem ser um pouco mais dificultosas, talvez. Talvez, eu não gosto muito de pôr peso maléfico demais nas coisas. A 6, a 12, pode dar algum peso sim, mas são interessantes. Vão gerar alguma confusão, algum conflito a mais podem gerar também, mas vocês sabem, né? Se não tiver uma apimentada dessa, muitas relações não vão muito para frente. E toda fusão de mapa é muito complexa. Nunca se pode esgotar. A gente aponta apenas para tendências e possibilidades. A natureza de cada planeta, no mapa de cada um, conectado ao planeta do outro. É super importante isso.
Vê também planetas de gêneros masculinos, femininos. O mais claro disso é Vênus e Marte. Olha o símbolo de Vênus e o símbolo de Marte. Estão compreendendo? O feminino, o masculino. Eu vejo muito também casais homossexuais terem Vênus e Marte muito alinhado. Eles têm essa junção, essa fusão dos gêneros que praticamente se dissolvem na relação. Eu acho muito interessante analisar também que essa sinastria de homossexuais costuma ser um pouquinho diferente dos heterossexuais. A Lua é muito interessante que esteja conectada a Marte. A relação entre Sol e Lua também, o masculino e feminino, bate muito bem. Com Mercúrio, a gente vê como que um comunica com o outro. Por exemplo, a Jolie aqui, ela tem Mercúrio na casa 7 do Pitt, então a casa 7 tem um sentido bem diplomático. Pode ser que exista essa alegria, essa diplomacia de Mercúrio na casa 7 na relação dos dois. Vejo que o Mercúrio, aos 16 graus do Pitt, está muito oposto ao Saturno da Jolie, a 17 graus de Câncer. Então isso gera um elo, uma necessidade, um ajuste que pode ser um pouco tenso, principalmente por ser uma relação casa 6 e casa 12, mas muito produtivo também na responsabilidade com a palavra. Ambos podem ter trabalhado muito isso na relação. E não apenas planetas diferentes, como principalmente masculinos e femininos, mas como os mesmos planetas. É interessante ver que o Marte do Pitt está em quadratura exata com o Áries da Jolie. O Pitt tem em Capricórnio e ela em Áries. E são dois signos que tratam muito do imediatismo e do paternalismo que puxa a orelha. E ele que vem aqui com o Marte em Capricórnio. Então eu vejo uma tendência, sim, no mapa deles. O Pitt como mais talvez um pouco mais conservador, um pouco mais o pai, inclusive até ele é relativamente mais velho do que ela, e ela, com certeza, libertando ele um pouco. Claro, ele tem um ascendente sagitário, não é um cara totalmente travado, mas também um aprendendo com essa espontaneidade infantil do outro e aprendendo também com os limites dados pela própria relação. E há uma coisa muito interessante em se fazer, que é o mapa composto. Eu uso aqui o site astro.com, que te dá esses cálculos, que ele faz uma média entre um mapa e o outro. Por exemplo, o Pitt tem o Sol aqui em Sagitário, a Jolie em Gêmeos, e o sistema calcula o ponto médio entre o Sol dos dois, que vai bater aqui aos 19 graus de Peixes. A mesma coisa com os outros planetas, com as casas, ascendente. E é uma síntese que revela a relação dos dois. Temos aqui, olha que beleza, o ascendente Libra, em conjunção com Urano, essa graciosidade, liberdade, casal alternativo. Urano é um planeta muito ligado ao âmbito social. E é interessante, porque ele rege Aquário, que está na casa 5, que é a casa dos filhos, que é um planeta muito tendido a pessoas que adotam filhos, Urano. E como Aquário está forte aqui também na casa 5, justamente o que eles fazem, né? Mais preocupados com uma vida mais política, social e pública do que simplesmente aquele relacionamento privado demais. Urano ele traz esse instinto revolucionário na relação, algo mais liberal, alternativo. E Júpiter aqui na casa 7, justamente, que fala da aliança, é um planeta muito livre, né? O regente de Sagitário. Ele traz aqui um instinto muito alternativo, bem amor livre mesmo. É possível que um casal como este possa ser adepto de poliamor ou qualquer coisa do tipo. Temos planetas aqui então na casa 5, que vai gerar uma paixão ardente com Marte, algo bem louco, quem sabe, né? Em Aquário. Saturno, chegando aqui na casa 8, embora seja aquele planeta dito como kármico, eu acho que ele traz aqui um concreto interessante na intimidade dos dois. Um fundamento na intimidade, na sexualidade, um pouco mais concreto a se trabalhar. E ainda faz aqui uma oposição com Vênus, que é um planeta que, a meu ver, não tem dificuldade nenhuma de dialogar, principalmente em oposição com Saturno. É uma relação que eu vejo muito mais como fraterna e solidária, um abraço e doação mútua, do que
aquele amor privado, que talvez é importante também. Às vezes um casal precisa de algo mais careta, mais fixo. Essa lua em quadratura com Netuno também desvela uma soltura emocional, às vezes sem limites, que talvez pode até ser um pouco autodestrutivo na relação. E essa junção de mapas pode ser feita em qualquer tipo de relação, pode ser feita com mais pessoas. Eu mesmo estou fazendo parte de um grupo de estudo de astrólogos, 5 pessoas, e a gente fez a fusão de mapa das 5 pessoas. É interessante ver que a casa 3 e a 9, que é muito relacionada a estudos, estava bem preenchida, e outros planetas também bem ligados à intelectualidade, busca mística. Então é muito interessante a gente saber qual o tipo de relação que a gente tem com uma pessoa para poder guiar melhor essas energias. E eu vou finalizando por aqui então. Espero estar trazendo novos exemplos de relacionamento no futuro. Lembrando que, além disso, dessas noções que eu passei, existem várias técnicas um pouco mais precisas da projeção, por exemplo, de Vênus a partir do descendente, mas que são mais complexas. Eu recomendo que a pessoa leia um livro, se aprofunde no tema para pegar essas visões que apuram a nossa compreensão das relações. E lembrando que apesar da gente cair sempre naquela mesma cilada, quase sempre, aquele mesmo signo, é interessante a gente ver também que planeta que sempre está naquele ponto das relações que a gente atrai, entender até onde facilita ou dificulta nossas relações, tentar evitar ciladas que a gente já caiu, não é, gente? Porque a gente está aí para aprender mesmo, e o amor está aí para desafiar a gente. Um abraço, amem muito.